pessoal, como vão? Boa noite. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020, nosso encontro de número 62. Segunda-feira 13 não tem problema, se fosse uma sexta-feira 13, alguns aí iriam festejar. Pessoal, nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre a lógica, que ela é propedêutica, ou seja, que ela é necessária para aprender de forma segura. Falamos da importância do estudo da lógica, falamos da utilidade deste estudo, definimos como ciência e arte, classificamos em lógica empírica e científica, dividimos em duas, como formal e material. Colocamos que a lógica formal estabelece as condições da conformidade do pensamento consigo mesmo. Estamos, por enquanto, estudando lógica formal. Colocamos que todo raciocínio se compõe de juízos e todo juízo de ideias. Colocamos que temos três operações intelectuais diferentes. Em primeiro lugar, a apreensão, ou seja, a concepção da ideia. Depois, o julgamento, que é o afirmar ou negar uma relação entre duas ideias. Mesmo a negação sempre é uma afirmação. E, por último, o raciocinar, ou seja, de dois ou mais ou vários juízos dados, chegar a um outro juízo que destes decorre necessariamente, ou seja, está contido nos anteriores. Colocamos que a lógica estuda essas três operações em si mesmas, enquanto elas são ato do espírito. E nas suas ações verbais, que são, para a apreensão, o termo, para o juízo, a proposição, e para o raciocínio, o argumento. Todos os princípios e todas as regras válidas das operações do espírito são válidas também e da mesma maneira para as suas expressões verbais. É necessário agir de maneira que nossas ideias não contenham elementos contraditórios. Essa foi uma das últimas colocações e nós insistimos bastante nisso. A contradição nas ideias provém sempre de sua confusão. Então, nós colocamos que é necessário dissipar esta confusão analisando-as. E como é que nós podemos fazer isso? Foi dito que é necessário defini-las e dividi-las. Colocamos que o momento da definição consiste em uma etapa muito importante da construção do conhecimento. Falamos também que as definições científicas diferem das vulgares, principalmente em termos de exatidão ou rigor. Então, nós temos que procurar sempre o máximo de rigor e o máximo de exatidão. Definir é delimitar, dizer o que a coisa é expressar o que é um objeto ou uma ideia. Foi colocado que nós temos a definição nominal, que explica o nome, a palavra, por meio de palavras mais claras. Depois falamos a definição real, que exprime a natureza das coisas. Colocamos que ela se divide também. Pode ser a essencial, que é feita pelo gênero próximo de diferença específica. Falamos da descritiva, que vai enumerar as propriedades ou características exteriores mais marcantes de uma determinada coisa. Falamos da definição causal, quando não se tem outra forma de se definir, buscando então uma das causas da coisa a definir. Em seguida, nós colocamos regras para que a definição seja boa. Simplificando, falamos que ela deve ser mais clara que o definido, deve convir a todo definido e só ao definido. E após a definição, nós comentamos que iríamos dividi-las. Então, vamos acrescentar hoje estas informações.
A divisão das ideias em seus elementos é uma das mais necessárias para se obter uma boa definição. O único modo de chegar a isso, quando a gente tromba com alguma coisa que não conhece, é perguntando, é pesquisando. Então, por isso que muitas vezes eu pergunto a vocês, durante as nossas aulas, alguma pergunta? Porque essa definição vai clarear, vai distinguir suas ideias, vai torná-las mais claras, e a partir daí sim você tem a definição, fica muito mais tranquilo. Então, colocamos que a divisão das ideias em seus elementos é uma das mais necessárias para obter uma boa definição. O que é dividir? Dividir é distribuir um todo em suas partes. Pensem em uma pizza. Você pega ela todinha, corta ela em X pedaços e você vai avaliar parte por parte. Aí então, tantas modalidades de divisões quanto de todos. O que é esse todos? Chama-se todo o que pode ser dividido, subdividido, fisicamente, ou ao menos idealmente, em muitos elementos. Novamente, chama-se todo o que pode ser subdividido fisicamente, ou ao menos idealmente, em muitos elementos. Nós temos então 3 espécies de todo. É o todo físico, o todo lógico e o todo moral. Físico. O todo físico é aquele cujas partes são realmente distintas. E ele pode ser quantitativo enquanto ele é composto de partes homogêneas. Um bloco de mármore, por exemplo, ele pode ser também essencial, enquanto formando uma essência completa. O homem seria um exemplo clássico. Potencial, enquanto composto de diferentes faculdades. A alma humana como composto de inteligência e de vontade. E acidental, enquanto composto de partes unidas pelo exterior. Como exemplo, podemos citar uma mesa. Então, recordando, o todo físico pode se dividir em quantitativo, composto de partes homogêneas, essencial, enquanto formando uma essência completa, potencial, enquanto composto de diferentes faculdades, e acidental, enquanto composto de partes unidas pelo exterior. Esse aqui, então, é exemplo das divisões do todo físico. Em seguida, podemos falar do todo lógico ou metafísico. O todo lógico é aquele em que as partes se distinguem apenas pela razão. Exprime-se por uma noção universal que contém outras a título de partes subjetivas. Assim, o gênero contém suas espécies. Bem. Tal ideia de metal em relação aos diferentes metais: ferro, estanho, cobre, zinco e por aí vai. Então você vai no ferro velho, por exemplo, e fala: eu preciso de um pedaço de metal. O sujeito já quer não só o gênero, mas a diferença específica. Que metal? Nós temos cobre, temos zinco, temos estanho. Então esse aí é aquele todo lógico em que as partes se distinguem apenas pela razão. Outro exemplo, temos a ideia de animal em relação ao animal racional, que é o homem, e animal não racional, que é o bruto. Então você diz: eu gosto de animais. Puta, qual animal que você gosta? Possivelmente não deve gostar de todos. Então existem inúmeros. E a diferenciação aqui é feita a nível racional. Por último, temos o todo moral. É aquele cujas partes, atualmente distintas e separadas, são unidas pelo elo moral de um mesmo fim. Uma nação, um exército, uma escola, a nossa escola,
uma família, dois amigos e por aí vai. E é expresso por um conceito coletivo. Recordando, as espécies de todo podem ser físico, lógico e moral. Físico, podemos dividi-lo ainda em quantitativo, essencial, potencial e acidental. O lógico, ou metafísico, recordando, é aquele em que as partes se distinguem apenas pela razão. E o moral, o todo moral é aquele cujas partes são unidas pelo elo moral de um mesmo fim, atualmente distintas e separadas. Pode ocorrer modificações aí. Então, quando você pensa em nossa escola com relação às outras escolas, o que une é um elo moral. Existem regras para que a divisão seja boa. A divisão, para ser boa, ela deve ser, primeiro, completa ou adequada. Isto é, enumerar todos os elementos de que o todo se compõe. Então, é fundamental ter uma ideia quais são os elementos que compõem aquele todo. Então, muitas vezes alguém vai perguntar, como é o treinamento de vocês? E já vi algumas pessoas terem dificuldade em responder a isso. Não vocês, claro, mas alguns colegas já encontraram dificuldade porque não têm uma noção do todo do nosso treinamento. Então, é necessário que quando vocês tenham qualquer tipo de dúvida, pergunte. Se o colega tem dúvida, anime-o, incentive-o a perguntar também. Um exemplo, vocês manejam armas? Sim. Quantas armas? Quais? Então é necessário que cada um de vocês tenha bem claro em sua mente a quantidade de armas, quais são, saber dividi-las e por aí vai. Um exemplo simples. Então a divisão deve ser, para ser boa, primeiro, completa ou adequada. Segundo, ela deve ser irredutível. Isto é, não enumerar mais do que os elementos verdadeiramente distintos entre si, de maneira que nenhum esteja compreendido no outro. A divisão é a seguinte: o homem se compõe de um corpo, de uma alma e de uma inteligência, peca contra esta regra, pois a alma humana compreende a inteligência. Então, muitas vezes, na distinção entre o treinamento com bastões ou o treinamento com facas, a pessoa pode falhar aqui nesta regrinha para que a divisão seja boa. Terceiro, deve ser fundada no mesmo princípio e, portanto, servir-se de membros verdadeiramente opostos entre si. A divisão é a seguinte: minha biblioteca se compõe de livros de filosofia e de livros de ontologia, metafísica. Peca contra esta mesma regra. Por quê? Livros de ontologia não se opõem à filosofia. Está incluso. Certinho, pessoal? Então é muito importante ter isso aqui bem claro. Quando eu coloco aquele quadro de técnicas, o nosso quadro, Karatê Waza, da Scorpions, é justamente para deixar bem clara como é feita a divisão, como é feita a organização. E nas próximas aulas, práticas nossas, a gente vai trabalhar bastante em cima disso. Eu sugiro a vocês que tentem montar um quadro onde vocês consigam dividir o nosso treinamento. A sugestão é, coloquem armas para ficar mais fácil, só armas. Façam a divisão, como vocês acharem que é mais adequado, sem pecar contra essas regras, e aí mandem para mim no WhatsApp. Se não quiserem colocar no grupo, podem mandar direto para mim. Mas seria um bom exercício para se fazer nos próximos 10 ou 15 minutos. Fazer uma relação aí das armas que são treinadas na Scorpions, uma relação das armas que a pessoa tem conhecimento que são treinadas na academia. Isso, com a divisão e com a organização. Sim, juntos, né? sim. Por associação, que aí já junto o que nós fizemos. Então, é claro, a pessoa não vai colocar bastão e o 38 lá, 765 junto. Né? Só isso. Eles, entendeu direitinho o que eu estou pedindo? A relação às armas.
Não é só me relacionar às armas, não. Coloca por número direitinho, 1, 2, 3, 4. Depois faz a classificação, a separação, tá? Entendeu, Valfrido? Tudo bem, Alexandre? Maravilha. Então tá bom. Eu gostaria muito de receber isso antes da próxima aula, para ver se vocês entenderam direitinho. Mas eu vou tentar, daqui 1 hora no máximo, já postar isso aqui para vocês. Então tá bom. Pessoal, Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Matashita. Matashita. Vida longa e próspera. Com muitas saúde. Até mais, pessoal. Boa noite. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até amanhã. É.